Olá, meu nome é Maria Valquíria, eu sou professora do Instituto de Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, sou coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Gênero, Espaço e Políticas Públicas, chamado NUGEP, também da UFRJ, no qual a Luísa, que também está aqui, faz parte, mas ela vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, e sou pesquisadora no Laboratório de Filosofias do Tempo do Agora, no Lafita, que fica sediado no curso de Filosofia da UFRJ. E, baseado nas pesquisas de doutorado que eu tenho feito e com tudo que foi sendo desenvolvido agora pelo NUGEP, eu e Luísa escrevemos um artigo intitulado Os Feminismos como Desconstrução dos Direitos Humanos, a importância de filósofas modernas na resistência ao iluminismo misógino, para uma revista de pesquisa basicamente em história, em ciências sociais, uma revista chamada Fronteiras e Debates, e a gente está aqui para falar um pouquinho desse artigo, mas para isso eu vou passar a palavra para a historiadora, né, a coautora, que é a historiadora, no caso, que é a Luísa, para que ela se apresente um pouquinho, para que a gente possa falar do artigo. Então, gente, como a Val disse, eu sou historiadora de graduação. Minha trajetória ela vem sendo em pesquisas de lazer, então atualmente eu sou doutoranda em estudos do lazer na UFMG, onde eu também fiz o meu mestrado, e é nesse contexto que eu começo a estudar as questões de gênero, porque eu tenho buscado entender como são feitas as escolhas de lazer das famílias, que é basicamente centrado na mulher, né? Então, a gente começou a pesquisar e a gente vem escrevendo esse texto como uma culminância das reflexões que a gente tem feito para entender a mulher nos dias de hoje, né? Então, a Val vai dizer um pouco mais sobre o que vocês podem encontrar no artigo e a gente espera que vocês possam compartilhar dessas ideias conosco, né, Val? É isso aí. A gente, então, desenvolveu uma pesquisa no âmbito do NUGEP sobre alguns insights que eu já vinha trazendo do doutorado a respeito da participação de mulheres na construção de todo o pensamento moderno, né, durante a era do iluminismo. No entanto, o que restou dessa luta por essas mulheres foi uma marca simbólica muito negativa, porque as mulheres que lutaram para a construção das lutas da Revolução Francesa, das revoluções burguesas em geral, foram silenciadas durante esse processo de luta, né? Então, durante essa construção desse momento histórico super importante. Então, o artigo ele tem como objetivo apresentar brevemente a trajetória de duas dessas mulheres. Uma é a Olympe de Gouges, a outra é a Mary Wollstonecraft. As duas são contemporâneas, né? No entanto, elas estavam geograficamente separadas, uma na França, a Olympe de Gouges, a Mary Wollstonecraft na Inglaterra, né? E elas foram extremamente importantes no processo da desconstrução feminista de todo o discurso patriarcal que estava, que não só estava, né, mas que permeia o que de fato sobra desse pensamento iluminista dessa era das revoluções burguesas. Então, as filósofas, pelo nosso artigo representado pela história da Olympe de Gouges e da Mary Wollstonecraft, elas participam diretamente no enfrentamento à dominação patriarcal no direito, né, no Estado de Direito, que estava sendo construído e consolidado naquele momento, né, e, consequentemente, enfrentando tudo isso dentro da sociedade ocidental como um todo. Nesse sentido, o artigo ele busca mostrar como que as obras das filósofas modernas são relevantes para o desenvolvimento dos feminismos atuais, né, como que elas estão presentes de alguma forma, ainda que
elas tenham sido muitas vezes enquadradas como filósofas liberais, no sentido, muitas vezes, até um pouco pejorativo, mas o fato é que todo o movimento de oposição ao discurso do patriarcado resta presente aí na obra dessas filósofas, né? Então, elas marcaram o contexto do iluminismo, se contrapondo diretamente aos atos e às teorias misóginas perpetradas por aqueles que até hoje são tidos como a referência na construção histórica dos direitos humanos e até mesmo nos fundamentos jurídicos do Estado moderno, né, do Estado chamado Estado de Direito. Então, é basicamente isso. A gente agradece a oportunidade de divulgar um pouco sobre isso. O artigo está publicado, então, nessa revista chamada Fronteiras e Debates. O link para acesso a esse artigo vai ficar disponível aqui para vocês. E esperamos aí que ele possa contribuir de alguma forma para garantir que a história dessas mulheres e das lutas das mulheres, né, permaneça aí e consiga mudar um pouco essa crença de que o iluminismo só trouxe evolução, só trouxe modernidade, né, como algo positivo. Mas é isso. Obrigada. Obrigada, gente.